Esse Grand Round de hoje, ele nasceu, né? Pode passar nasceu de duas publicações que a gente teve contato desse ano, que é um tema que vem crescendo, palpitando em relação aos procedimentos médicos. O primeiro artigo foi publicado agora no BRIT, né, que é limpando os serviços ortopédicos que fazem prótese no Reino Unido. Tá? Eles mostraram que alguns serviços têm tantas complicações nas taxas de implantação de próteses e órteses que esses serviços devem ser fechados, mostrando aí uma tendência de custo-efetividade local, não mais assim em estudos em populações diferentes, mas populações bem específicas de determinado hospital. O segundo artigo, que a gente... Só volta um pouquinho. O segundo artigo é um artigo que até eu pedi para o Goldin analisar e ver, que é exatamente como é que a gente aborda isso no meio universitário. E para vocês verem a importância desse tema, passa o próximo, a fundamentação do programa de saúde do Obama nos Estados Unidos, ela está centrada nesse tema, nesse tópico. Né? E um comentário que também saiu esse ano, em relação ao programa de saúde que tanta celeuma trouxe para o governo americano, uma das frases de impacto, e que diz muito como é que as coisas estão lá e os problemas que o Obama tem enfrentado são essas. 30% dos cuidados de saúde podem ser poupados, né, sem privar qualquer paciente de benefício nos seus cuidados, se os médicos nas regiões de centros de alto custo, né, determinassem testes e tratamentos em padrões similares ao que os médicos que atuam em regiões de baixo poder aquisitivo têm para investigar os seus pacientes. Ou seja, 30% provavelmente do que se gasta hoje em saúde é um custo desnecessário. E aí o Obama está tentando trazer isso para o programa de saúde dele, e aí vem enfrentando uma série de problemas corporativistas, inclusive da área médica. Bom, para que a gente discutisse esse tema, que eu acho que é um tema atual, nós convidamos 3 pessoas super envolvidas com esse tema. Primeiro, o Barjeski, que é um dos diretores administrativos do hospital, junto com a Tanira, para discutir exatamente, focar, assim, dar uma fotografia do problema nosso, aqui, real, local. Depois a professora Carize, vocês todos conhecem, desenvolve nessa área uma série de trabalhos, de pesquisa. E depois o Goldin vai nos abordar os aspectos éticos desse projeto que a gente tem que começar a pensar. Vamos começar? Barjeski, vamos lá? Bom, gente, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a vice-presidência médica, o professor Nazi, o professor Sérgio, pelo convite para podermos participar desse Grand Round, principalmente para ter a oportunidade de tratar de um tema que é o nosso dia a dia, né? O foco de trabalho do dia a dia da área administrativa do hospital, que é a busca da máxima eficiência possível da utilização dos recursos que nós dispomos. Então, a ideia é a gente mostrar uma fotografia rápida e objetiva de como a gente faz isso aqui no hospital hoje e que fatores nessa questão e de que forma os profissionais que estão lá na ponta, né, que em última análise são os ordenadores de despesa do hospital, podem, vamos dizer assim, contribuir para uma gestão mais eficiente desses recursos. Bom, inicialmente a gente desenhou um rápido cenário do que a gente imagina que vem pela frente na nossa realidade na área de saúde. Então, primeiramente que hoje todo mundo avalia o serviço de saúde como uma coisa cara e muitas vezes até pela introdução feita pelo professor Nazi, questionados quanto a realmente o custo-efetividade desse serviço.
Outro aspecto que vai impactar diretamente, né, na forma como a gente gerencia os recursos em instituições de saúde é aquilo que a gente já vê em vários locais, o envelhecimento da população, né, saiu ontem essa matéria na Zero Hora, produzida pela ONU, de que em 2022 nós teremos mais de 1 bilhão de pessoas com mais de 60 anos no mundo, né, e em 2050 passando dos 2 bilhões. E com isso, obviamente, né, o aumento das patologias crônicas, oncológicas, a tendência de deshospitalização daqueles casos menos complexos, fazendo com que para os hospitais efetivamente sejam carreados os casos de maior complexidade. Então, tudo isso com uma pressão de demanda para aumento dos custos. Por outro lado, os avanços tecnológicos que estão sempre batendo na nossa porta todos os dias, né, oferecendo para os profissionais de saúde novos meios de prevenção e tratamentos cada vez mais sofisticados para dar a possibilidade de tratamento de doenças que até então a gente não tratava. Então, qual é a tendência? Que o custo da saúde vai crescer no PIB, né, mundial, e o nosso problema de sempre, né, é em função dessa demanda crescente de coisas mais caras com recursos limitados. Como gerenciar isso? Então, definimos também quem é que paga por essa conta, são as seguradoras, os governos e o próprio paciente em alguns casos, né? Então, a gente tem que ter em mente que somente dessas 3 esferas é que os recursos são oriundos. Aqui eu peguei também isso aqui da ANS, só para a gente ter uma ideia da taxa de cobertura dos planos de saúde hoje no Brasil, né? Então, a gente consegue ver que somente 3 estados da federação têm mais de 30% da população coberta por planos de saúde: São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, estamos na faixa de entre 20% e 30% da população coberta com plano de saúde, né? Isso estima-se que em torno de 50 milhões de pessoas no Brasil hoje dispõem de plano de saúde. Então, isso também para caracterizar as discrepâncias regionais que nós temos no Brasil. Bom, e aqui no hospital, antes da gente falar da composição das despesas, a gente queria também mostrar para vocês uma rápida fotografia, mas aqui no hospital de onde vêm os recursos, né? De onde vem o dinheiro para a gente financiar toda a nossa operação. Então, essa... Esse gráfico aqui mostra exatamente de onde vêm os nossos recursos. Então, nós temos aqui que a grande maioria, 75,5% dos recursos, são o que a gente chama de repasses do Tesouro Nacional, né? São para pagamento da folha de salários dos funcionários, bolsas para médicos residentes e para a residência multiprofissional. Então, a grande maioria dos recursos vem daqui. Uma parcela significativa, em torno de 20% dos recursos, que no primeiro semestre atingiu 69 milhões, é o recurso que o SUS nos reembolsa pelos atendimentos prestados. Em torno de 15 milhões, ou 4%, representam os recursos da saúde suplementar e uma pequena parcela de 1% são outros recursos, que fundamentalmente são os aluguéis, né, para o Banco do Brasil, para a cantina, e recursos também de estacionamento, lá do estacionamento pago, que compõem essa receita. Importante ficar claro que a grande maioria dos recursos, ou seja, 75%, nós não temos como fazer gestão desse recurso. Esse é um recurso que ele já vem carimbado e marcado para pagamento específico das pessoas que estão envolvidas na nossa operação hospitalar. Somente esses outros recursos aqui é que nós temos como efetivamente gerenciar. Então, qual é o nosso grande desafio, né? Primeiramente, manter o hospital em funcionamento, né, com materiais de qualidade, exigidos por cada um dos profissionais que aqui atuam, com um número de pessoas suficiente, né, e qualificadas para a realização das suas atividades, garantir que o nosso prédio esteja em condições, né, que as salas todas as estruturas estejam funcionando, com equipamentos
adequados para cada um dos processos, com várias outras empresas que aqui nos prestam serviço para nos ajudar nessa operação toda e outras coisas mais. E, além disso, garantir que a gente consiga manter o nosso parque tecnológico atualizado, né? Que por vários anos nós tivemos muitas dificuldades. A gente pode dizer que hoje a gente vive uma realidade um pouco mais tranquila em relação a isso. Nada do que a gente faz aqui pode ser realizado se nós não tivermos um planejamento adequado. Então, o hospital já de longa data trabalha com um sistema de planejamento estratégico, e aqui especificamente na questão de uso dos recursos financeiros, nós temos uma meta estratégica no nosso planejamento. Lá atrás nós estabelecemos que, para que a gente tenha uma saúde financeira adequada, que a gente consiga manter os investimentos dentro de um patamar adequado para um hospital como esse, nós não podemos permitir que nós gastemos mais do que 64% daquilo que a gente arrecada com a prestação de serviço, ou seja, receita do SUS, receita da saúde suplementar, a gente não pode permitir que ultrapasse 64%, né, com gasto com materiais. Porque se ultrapassarmos esse patamar, a experiência nos mostrou que a gente tem dificuldades de conseguir manter atualizado o nosso parque, que a gente tem dificuldade de manter a estrutura do prédio em condições. Então, aqui só para exemplificar para vocês, eu trouxe aqui ano a ano como é que esse indicador se comportou, né? Então, a gente percebe aqui que em 2006 passamos dos 64, então tivemos dificuldades. Em 2007 quase conseguimos manter os 64, em 2008 passamos, em 2009 foi um ano crítico, chegamos quase a 70%, em 2010 65%, em 2011 tivemos um resultado excelente, 60,5%, e 2012 até agora, agosto, a gente já tem, está chegando em 61%. Né? Então, que a gente vem conseguindo atingir esse resultado dentro dessa meta, isso nos permite dizer que nós vamos conseguir realmente executar o nosso plano de investimentos, todo ele conforme planejado. Bom, e agora a despesa, como é que ela se distribui aqui no hospital, né? Tudo que nós temos que gastar para que o hospital continue funcionando? Então, como qualquer prédio, como qualquer residência, como qualquer instituição, nós temos custos fixos, né? Nós temos que pagar no final do mês a água, a luz, telefone, várias empresas que fazem manutenção aqui para a gente. A parte de resíduos custa muito dinheiro, coletar resíduos, nós temos que pagar, inclusive para o DMLU, para recolher o nosso resíduo. Toda a parte de pessoal é custo fixo. E, além disso, todo o pessoal aqui, os seus benefícios, como a alimentação, seguro de saúde, etc. E nós temos também os custos variáveis, que são aqueles custos que, de uma forma mais objetiva, nós podemos fazer gestão, né? Que, no nosso caso aqui, eles são fundamentalmente dentro desses grupos de medicamentos, material médico hospitalar, toda a parte de órtese e prótese, a parte de alimentação, tanto para pacientes quanto para funcionários, a parte de rouparia, a gestão da qualidade da nossa operação também tem o seu custo aí. E essas despesas, elas estão compostas dessa seguinte forma. Então, como lá nós tínhamos uma grande rubrica, que era recurso que vinha do Tesouro para pagamento de pessoal, nós temos aqui também que, das despesas, 64% aproximadamente é para pagamento de pessoal, né? E mais 2% para os residentes. Então, aí está todo o recurso que vem do Tesouro para esse fim. O consumo de materiais, de toda a despesa do hospital, hoje, ele está girando em torno de 14%. Né? Então, todo aquele custo com medicamentos, material médico hospitalar, etc., está aqui dentro desta fatia. Tem uma parte de serviços, né, que são empresas que nós contratamos, o pagamento da água, da luz, tudo está dentro dessa rubrica. A parte de benefícios e outras despesas aí de menor vulto e mais diversificada. Bom, mas vamos falar daquilo que realmente a gente pode efetivamente buscar alternativas de fazer uma gestão mais eficiente. Então, aqui eu trouxe para vocês, ano a ano também, uma tabela que demonstra
por grupo de materiais, né, que quando nós temos um catálogo de materiais dentro do hospital, que hoje já tem mais de 20 mil itens, né, Ronaldo, é isso? 32 mil itens nesse catálogo, né, e a gente vai classificando esses itens de acordo com o seu grupo. Então, tem o grupo de medicamentos, que são os mais importantes aqui, que tem maior impacto, né, medicamentos, material médico hospitalar, órtese e prótese e material de laboratório diagnóstico. E depois um grande grupo que envolve nutrição, roupas, uniformes, higienização, equipamento de segurança, gases, informática, etc., que compõe esse grupo de outros. O que importa aqui para a gente analisar? Que em torno de 78% de tudo que nós gastamos com materiais está nesse grupo de medicamentos, material médico hospitalar, órtese, prótese e laboratório e diagnóstico. Então, esse realmente é um grupo que tem um impacto muito grande, né, no total da nossa despesa com materiais, e é aqui que a gente entende que a gente pode buscar alternativas, né, para atingir uma eficiência maior. E aí eu trouxe também como exemplo para vocês deste avanço tecnológico e que impacto ele traz para as nossas contas do dia a dia. Então, alguns exemplos de materiais que tinham zero consumo no ano de 2002 e qual é o valor que nós estamos consumindo a cada ano em 2011. Então, alguns exemplos. Então, a alteplase, usado lá na emergência, para os pacientes que chegam com AVC. Então, R$355 mil nós gastamos em 2011, e lembrando que até bem pouco atrás o SUS não nos reembolsava nada pelo uso desse medicamento. Então, isso aqui entrava direto na coluna de custo sem nenhum reembolso. Medicamento usado na oncologia, que em 2002 nós tínhamos um custo anual de 20 mil, com a mudança dos protocolos e a utilização para outros pacientes, nós chegamos a um patamar em 2011 de 257 mil. Contraste não iônico, né, usado lá na radiologia e na hemodinâmica, em que nós tínhamos um volume de gastos de 270 mil em 2002, atingimos 1 milhão em 2011. Né? Então, de novo, mudança de protocolos, aumento de produção, né, e alteraram o perfil de consumo desse produto. E aqui duas próteses utilizadas, né, na hemodinâmica, uma endoprótese usada pelo pessoal da cirurgia vascular, que não gastávamos nada em 2002, gastamos 380 mil em 2011, e estente coronário farmacológico, que também não utilizávamos em 2002, e gastamos 351 mil em 2011. É claro que alguns desses produtos eles vieram em substituição de um outro produto. Então, essa análise ela tem que ser feita também, levando-se em conta isso. Mas, muito, na maioria dos casos, e é uma realidade no contexto hospitalar, é que o acréscimo de tecnologia invariavelmente implica em aumento de custo. Né? Em quase todos os segmentos da economia mundial, o acréscimo de tecnologia invariavelmente reduz custos. Na área da saúde é o contrário. Né? Quase que 100% das vezes é aumento de custo. Era isso que eu tinha para falar, fico à disposição aí para a sequência. Bom dia a todos. Agradecer também o NASE pela iniciativa de trazer esse tema bastante polêmico para todos nós na área de saúde, né? E especialmente a área médica, que a gente vê muito pouco durante os diferentes níveis de formação. Então, o que eu preparei é um tempo relativamente curto, trazer alguns aspectos relacionados à economia da saúde, como isso tem sido discutido no nível metodológico e como tem sido abordada a questão de aumentar a eficiência dos nossos procedimentos, ou do que se faz no dia. Esses aqui são dados atualizados, vou mostrar algumas informações recentes do Banco Mundial sobre os gastos em saúde. Em 2012, os Estados Unidos conseguiu chegar a 17% do PIB gasto em saúde.
Isso vinha num crescendo, mas realmente eles estão se superando ano a ano. E com um PIB extremamente alto. Então, acho que isso é importante nós termos em mente. Eu fiz eu acho que eu não tenho pointer aqui, não estou o do meio, tá. Eu fiz uma marca aqui, nesse gráfico não aparecia o Brasil, mas aproximadamente o nosso PIB, $1.000 internacionais, e corresponde a 8,5%, 9% do nosso PIB. Então, nós gastamos menos e nós temos um contingente muito maior para atender. A maioria dos países europeus nessa faixa aqui. Não necessariamente existe uma relação, e, na verdade, se sabe que não existe uma relação entre esses números e indicadores de saúde desses países. Na verdade, os melhores indicadores se encontram aqui nesse grupo. E onde tem sido gasto? As informações são um pouco diferentes, né? Onde se gasta mais com saúde, quais são os setores. Essas informações também são agora de 2012 e parece representar a maioria dos países. Em torno de 30% é gasto com atendimento hospitalar, em torno de 20% fica com práticas de atendimentos de clínicas, né, e médicos, e o restante bastante distribuído. Então, o nosso dia a dia aqui no hospital representa provavelmente, não tenho dados concretos do Brasil, o maior percentual do que se gasta em saúde. E aqui, reforçando uma informação que o NASE trouxe, 1/3, provavelmente um pouco mais, eles estão chegando a uma estimativa de 40% do que os Estados Unidos gastam, eles consideram como gasto desnecessário, ou um desperdício deste recurso, e que não teria um impacto necessariamente na saúde da população. Inúmeros estudos tentando abordar aonde está indo esse recurso, e aqui eu gostaria de destacar alguns que dizem respeito à nossa prática: serviços desnecessários, medicina defensiva, uso de serviços de alto custo como primeira escolha, documentação não produtiva, muito papel, papel, papel. Aqui talvez nós temos menos essa realidade, mas na área suplementar ainda é muito frequente. Erros médicos, cuidado do não coordenado dos pacientes, uma assistência fragmentada, processos ineficientes e a questão de preços altos realmente. Também tem sido discutido a questão de fraude, ela aparece, e a perda de oportunidade de medidas preventivas no tempo ideal e adequado. E depois eu vou voltar a alguns desses aspectos. De uma maneira macro, o que tem se discutido em relação por que os custos em saúde têm aumentado tanto? Será que são os preços, é a alta tecnologia? Provavelmente é uma combinação de tudo isso. Mas as 3 principais motivos, e aqui numa perspectiva mais americana do que em relação aos outros países: prescrição de fármacos e novas tecnologias, nós temos um mercado muito influente, pressão da indústria da área de saúde e nos consumidores. O consumidor também tem sido incentivado a usar mais esse recurso. Existe essa questão de aumento das doenças crônicas, estimativas também europeias sugerem que em torno de 75% dos gastos de saúde são por doenças crônicas, condições que se arrastam e não condições agudas. E existe um percentual que parece ter aumentado. Nos Estados Unidos, a estimativa é que 7% de todo o custo em saúde é só administrativo, né? E eventualmente pode ser maior em outros locais. E isso aqui tem surgido como uma questão muito relacionada com alguns países como inflacionando o mercado. É um sistema misto ou dúbio no sentido de ter dupla forma de pagamento, público e privado. E isso não seria uma coisa saudável para os sistemas. Alguns países onde eles têm um predomínio de um sistema, eles parecem, do ponto de vista econômico, estarem indo melhor do que aqueles que têm um sistema meio a meio, como é o Brasil e os Estados Unidos. Essa é uma preocupação mundial. E isso aparece até nos cartoons. Eu trouxe aqui só para mostrar para vocês. Isso aqui não é muito diferente, talvez, se a gente olhar a nossa realidade no dia a dia, né? SUS procurando leito e, eventualmente, saúde suplementar, o paciente consegue o que ele quiser. E a preocupação tem sido o que se faz para controlar os custos, quais são as medidas, o que pode ser adotado, tanto numa perspectiva macro, numa perspectiva de políticas, eventualmente, e trazendo para a nossa prática assistencial, nosso dia a dia, como nós podemos incorporar essas informações nas nossas escolhas. Isso aqui é uma literatura bastante interessante, publicada pelo Banco Mundial recentemente, nesse trabalho que eles falam sobre os custos em 2012. Existem considerações macro que devem ser feitas em relação ao controle governamental, aumentar a competitividade do setor e transparência nos custos. Mas existem os seus aspectos aqui que eu gostaria de destacar. Cada vez mais tem-se
comentado sobre o desempenho das práticas assistenciais. De certa forma, uma gratificação sobre o que se faz e fazer bem feito, mas também tem surgido um conceito diferente de uma punição ou um não pagamento frente a práticas assistenciais inadequadas e que levam a erros e, eventualmente, dano para o paciente. Então, os Estados Unidos estão começando a introduzir esse conceito. Um outro aspecto importante, e isso aqui acho que vem junto com todo o programa do Obama, que é o incentivo à pesquisa ou a uma análise continuada dos resultados. Eles chamam de pesquisas de efetividade comparativa. Na linha do que o Nazi falou, as instituições vão começar a ser muito mais avaliadas em relação ao desempenho das suas práticas assistenciais e, em relação a isso, elas também vão ser remuneradas. Se a cirurgia cardíaca é esperada um resultado de 5% de mortalidade, aquela instituição tiver 10% de mortalidade, ela vai ser penalizada ou não vai receber na mesma proporção. Isso é bastante crítico, é muito sensível, nós sabemos que existem muitos fatores que levam a uma estimativa adequada disso, mas está se encaminhando nesse sentido. E tem outras coisas que eu vou comentar sobre isso. A outra questão é olhar a oferta centrada muito mais no paciente, e aí tem surgido a importância de coordenar o cuidado. O paciente fica muito solto e ele acaba definindo, especialmente aqui no Brasil, como é o seu cuidado. E o ponto que eu vou abordar mais aqui com vocês é a questão das escolhas. Quando nós temos que fazer escolhas na área de saúde, nós temos que procurar não só a questão de segurança, qualidade, eficácia e efetividade das nossas ações, mas nós temos que começar a nos preocupar com a eficiência. E aí eu vou trazer dois conceitos, que é a busca da eficiência técnica e a busca da eficiência alocativa. Para quem não conhece um pouco essa área de economia, eficiência, o próprio Bajerski já comentou, é tentar alcançar o melhor resultado com aquilo que nós temos disponível. Eficiência técnica é aquela questão intuitiva de evitar o desperdício, fazer da melhor forma que eu posso aquele processo, aquele trabalho. E a eficiência alocativa é um pouquinho diferente. Ela diz respeito a escolher entre as melhores alternativas que eu tenho, aquela que traz um melhor benefício para o paciente a um custo proporcional e a um custo razoável. No nosso dia a dia, na nossa vida, a gente usa esses dois conceitos. Nós fazemos bem feito e escolhemos bem, mas não necessariamente em saúde as nossas práticas assistenciais são baseadas nesses dois elementos. Por que é isso importante? Por que os profissionais de saúde, aqui eu faço um chamado em relação aos médicos? Porque eficiência técnica, muitos profissionais que trabalham, administradores, podem nos ajudar para evitar o desperdício. Quando nós entramos na questão de eficiência alocativa, quando o que nós temos que escolher entre diferentes métodos diagnósticos, diferentes terapias, diferentes cirurgias, é o médico que escolhe. E ele tem que tomar essa decisão baseado nesses elementos também. Isso é importante porque hoje, e aqui eu trago um exemplo da cardiologia, o paciente chega no hospital, dependendo do lugar do Brasil, do hospital que ele chega, da hora do dia e da equipe que atende esse paciente, ele recebe um tratamento completamente distinto. E eu tenho certeza que cada um consegue imaginar nas suas especialidades esse tipo de comportamento. Esse é um cenário que está muito relacionado à ineficiência técnica, desperdício, não necessariamente com resultados bons para os pacientes. E aqui eu trago alguns exemplos de questões que sempre são levantadas sobre a nossa ineficiência. Nós temos que nos preocupar com a continuidade de cuidado de terapias crônicas. Botar dinheiro fora é começar a fazer um tratamento quimioterápico para um paciente de alto custo e esse paciente não terminar o tratamento, por qualquer outro motivo que não seja a sua doença. Nós não podemos dar simvastatina para uns pacientes se eles não continuarem o tratamento, eles pararem um ano e depois voltarem a ter tratamento. Isso é botar dinheiro fora, é não alcançar o objetivo médico ou clínico com as terapias. Gastamos muito em escolhas inadequadas de métodos diagnósticos. Nós estamos perdendo, às vezes, a nossa capacidade de entender a acurácia e desempenho de todos esses métodos e acabamos fazendo uma medicina onde a gente só acrescenta esses métodos diagnósticos, necessariamente trazendo algum benefício clínico para o paciente. Existem vários estudos nesse sentido. Nós temos que voltar para o raciocínio lógico e foco em terapia e no resultado do paciente, não simplesmente na realização de exames. Essa é uma ineficiência. Práticas preventivas têm ações que funcionam, comprovadamente funcionam. Nós não podemos deixar passar a oportunidade de adotá-las. E isso, às vezes, não existe estrutura, programa bem feito. E um ponto bastante sensível, mas que também, às vezes, não é abordado, diretivas do final de vida do indivíduo. Estabelecer quando chega o investimento e que o paciente não deve mais ser investido do ponto de vista de continuar a terapia intensiva, enfim, uma medicina já fútil. Então, isso aqui tudo é buscando eficiência técnica.
Aqui só para mostrar a importância de adoções simples, manejo de pacientes com infarto, aquelas instituições que tinham melhor qualidade hospitalar tinham melhores resultados se elas adotavam as terapias. E isso se traduzia também em menor custo. Trazendo aqui exemplos, não sei se vocês conhecem do Brasil, Feira de Santana, tem um hospital privado e 3 hospitais públicos. Os autores pegaram todos os pacientes durante um ano e viram que nesse hospital a mortalidade era essa e nesse hospital a mortalidade era essa. E os pacientes aqui eram bem mais graves, aqueles recebiam um tratamento ideal e aqueles recebiam um subtratamento. Isso é inaceitável, isso é desperdício dentro do nosso sistema. Se nós pegarmos dados do Brasil, mortalidade por doença circulatória, 2 vezes mais na região sudeste. Olhando gastos por doenças cardiovasculares, 4 vezes mais na região sudeste. Será que nós explicamos os indicadores de saúde e esses gastos na mesma proporção? Provavelmente não. Então, existem muitas questões que precisam ser melhoradas nesse sentido. Gostaria de falar 5 minutos sobre a parte da eficiência alocativa, que é uma parte da economia da saúde, onde nós temos que fazer escolhas, onde nós temos que decidir entre diferentes terapias, diferentes procedimentos, qual é aquela que pode ter uma melhor relação do que nós chamamos de custo-benefício ou custo-efetividade. Nesse tipo de análise, a nossa preocupação é nas escolhas, dentro de um cenário de recursos limitados, né? O que esse tipo de estudo ou esse tipo de metodologia nos permite? São 2 visões. Ele pode permitir os estudos uma questão descritiva, quais são os custos e as consequências de determinado tratamento e avaliar se o A ou o B é o melhor, ou ele pode fazer uma valoração, que a gente chama, o quanto de benefício eu ganho em relação ao que eu tenho que pagar mais por esse procedimento. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Aqui, se nós pegarmos comparação de 2 tratamentos A com B, eu posso fazer uma análise contábil, estabelecer qual é o custo da aquisição, o custo relacionado com outros procedimentos e ter um custo líquido global associado a esse. E isso já me ajuda muito, ou deveria me ajudar nas minhas escolhas. Por outro lado, do ponto de vista de estudos, especialmente os relacionados com terapias mais de alta complexidade, tem se avançado e tem se procurado identificar qual é a relação de custo-efetividade, quanto custa mais em relação ao benefício clínico, que pode ser anos de vida salvo ou anos de vida ajustados para a qualidade. E dentro desse tipo, não vamos conseguir olhar isso aqui com detalhes, mas dentro desse tipo de análise, eu quero tentar identificar quais são aquelas ações que têm um maior benefício clínico, né, mais efetivas e têm um menor custo. Segundo o Bajerski, menos de 1% se encontra aqui. Né? Eu consegui agregar alguma tecnologia que custa menos e que é melhor do que a alternativa. A maioria delas realmente se encontra nesse quadrante, elas acrescentam um custo, mas elas trazem um benefício, sim, para o paciente. Né? Nessas situações, eu quero saber qual é a relação de custo-efetividade que eu tenho. E esse é o grande momento hoje que se vive até em relação à incorporação de tecnologias no Brasil. O quanto eu estou disposto a pagar por determinada tecnologia em relação ao benefício que ela me oferece. Isso é motivo de discussão em inúmeros países da Europa, especialmente a Inglaterra, eles adotaram um parâmetro e disseram, esse valor eu pago, acima disso não, abaixo, pode entrar no meu sistema e eu incorporo. O NICE usa como referencial os 30 mil libras por anos de vida salvos ajustados para a qualidade. Eu sei que são números difíceis assim de entender, mas tentem me acompanhar. E Estados Unidos usou um referencial de 50 mil, 75 mil dólares por anos de vida ajustados para a qualidade. No Brasil, nós temos alguma informação, na verdade, nós não temos um parâmetro objetivo para o Brasil. Nós está se avançando na linha de 3 vezes o PIB. E o que se faz com essas informações, ou o que os outros países têm feito para aumentar a eficiência alocativa, que a gente chama? Eles produzem esse tipo de tabela, e aqui são vários estudos que cada um nas áreas de vocês pode ter tido a oportunidade de avaliar, e estabelece qual é a relação de custo-efetividade de um fármaco ou de um procedimento de alta complexidade, e aí decide adotar ou não adotar. Do ponto de vista mais prático e trazendo para o nosso profissionais de saúde, assim, qual seria a nossa rotina de avaliação? Nós temos que pegar cenários clínicos, avaliar o manejo desses cenários, avaliar quais são os eventos e, dentro disso, começar a incorporar cada vez mais as questões de
aquela tecnologia sendo incorporada, qual é o impacto que ela tem também na alocação de recursos. Como isso impacta a vinda na emergência, como isso impacta as outras intervenções que eu faço e, eventualmente, até avançar para esse tipo de estudo que eu comentei agora, de custo-efetividade. De um modo geral, isso tem sido discutido em saúde, desde momentos macro de política até a nossa decisão na ponta ali. Mas existem outros aspectos, e aqui eu vou ser provocativa, vou deixar depois para discussão. Isso aqui é de um livro de medicina de análise econômica. Até o que nós recebemos tem impacto, provavelmente, no dia a dia dos pacientes e tem impacto nos resultados. Isso aqui saiu ontem na 0 Hora, não sei se alguém teve a oportunidade de olhar. A ginecologia, o grupo da gineco-obstetrícia está questionando a forma de remuneração, provavelmente porque isso tem um impacto nos resultados dos pacientes. E isso é importante, nós temos que participar dessa discussão também. O que podemos fazer, e aqui um apanhado das últimas informações sobre o assunto. Nossa obrigação de melhorar indicadores de saúde, isso vai reduzir os custos. Nós temos que melhorar a qualidade da oferta, diminuindo a ineficiência técnica e rever modelos assistenciais. Eu acho que o nosso modelo assistencial de atendimento ainda é muito fragmentado. É nosso compromisso reduzir o desperdício e aumentar o acesso a todos os níveis, especialmente as ações preventivas. E eu acho que nós temos a obrigação de conscientizar o médico e a sociedade como um todo, de que nós temos que olhar a efetividade do que a gente faz, a qualidade do que é feito, mas também os aspectos econômicos. Eu acho que era isso, Násia. Bom, então, para finalizar, tentar mostrar um pouco essa questão dos custos com uma reflexão bioética, né, mais simples, com a questão de pouco tempo, a gente pode dar só um apanhado mais geral. Vejam que, se a gente pega essa citação aqui dizendo uma triste e desconcertante questão para os entusiastas que estão comprometidos com o trabalho adequado dos hospitais, visando o alívio do sofrimento da humanidade, é a seguinte: por que é tão difícil obter recursos financeiros para esse trabalho? E olhem como é que complementa. Não há dúvida que sempre haverá dinheiro onde houver necessidade e seu uso correto for amplamente conhecido. Essa frase final é importante. O que a gente está discutindo em última análise? É a questão do uso adequado. Se vocês olharem a referência, ela é de um livro de planejamento de pequenos hospitais, editado na Inglaterra. Ele foi publicado nos Estados Unidos, mas ele se referia a uma realidade da Inglaterra, de 1894. Ou seja, essa questão que a gente está falando de custos, da questão de prestação de contas, de uso adequado dos recursos, da necessidade de que eles são recursos finitos, acompanha toda a administração desde o início dela, tão precocemente quanto isso. A gente pega a questão de custos e coloca no PubMed, vocês veem que tem 3.000 artigos hoje em dia publicados sobre isso. E é interessante ver que a progressão O primeiro artigo publicado é de 1946, e notem que aqui, ao redor de 2009, é que tem o pico de produção e que continua vindo, e o que tem mudado de forma muito interessante é que não são mais artigos descritivos, simplesmente, estão virando cada vez mais artigos propositivos. Artigos que estão questionando cada vez mais questões de fundo, questões extremamente importantes. Quando a gente toma decisões, o nosso grupo de bioética tem usado esse modelo de tomada de decisão, onde a gente tenta, de alguma forma, focar um problema, fazer os fatos e as circunstâncias, verificar as alternativas, as consequências, que casos a gente pode relacionar, que referenciais tem, que tradições, interesses, vínculos e desejos estão ali associados. Num modelo convencional de tomada de decisão, o custo está aqui como consequência.
A gente escolhe uma alternativa e ela vai acarretar um custo para o sistema. O que modernamente a gente está vendo? Que o custo passou a ser o problema. Ele se desloca de ser uma consequência para ele ser o foco de atenção e a gente tentar ver que alternativas eu tenho para reduzir custos e que essas alternativas trazem quais consequências. O melhor exemplo disso foi aquele caso de quando o estado de Oregon, nos Estados Unidos, implantou pela primeira vez uma política de limitação de tratamento e começou a estabelecer valores de pagamento, começou a estabelecer idades limite para a entrada em tratamento de determinadas situações de doença, causando uma mudança brutal em termos de como se enfoca essa questão de custos. E se vocês forem olhar hoje em dia, essa composição de custos que está sendo apresentada, como, por exemplo, né, o impacto das medicações, toda a discussão que está acontecendo atualmente nos Estados Unidos envolvendo a indústria farmacêutica envolve o quê? A propaganda de uso off-label. Ou seja, não é mais a propaganda para o qual aquela medicação está liberada, mas a própria empresa fomentando que seja feito uso fora das indicações, que sobre esse uso eles não vão ter nenhuma repercussão final do ponto de vista da prescrição, dos eventos adversos e assim por diante. Não sei se vocês têm acompanhado, agora uma empresa ganhou uma multa do FDA de 3 bilhões de dólares. Olha, para aguentar uma multa de 3 bilhões de dólares, tem que ter muita receita para que segure essa situação. E isso é em função de quê? De má alocação de recursos e, principalmente, de colocar ainda custos como uma consequência e não como um problema a ser enfrentado pelo sistema. Se nós formos pensar na questão da bioética e custos hospitalares, muitas vezes a gente restringe a uma avaliação de 3 pontos. Eu posso chegar e dizer, olha, nos custos hospitalares a gente tem os aspectos assistenciais, a gente tem os aspectos econômico-financeiros, e eu posso agregar uma fundamentação de aspectos éticos sobre essas questões. Mas se a gente for pegar, por exemplo, isso nós como hospital somos várias vezes, né, questionados, com comparações indevidas, quando se tenta comparar, por exemplo, um hospital universitário terciário que nem o nosso com um hospital de baixa tecnologia que não tem atividade de ensino. Por quê? Porque os custos hospitalares, nós podemos fazer uma reflexão bioética em cima disso, são impactados por várias outras coisas. Se eu vou pegar e focar única e exclusivamente no aspecto assistencial, econômico, financeiro e ético, como é que fica, por exemplo, um desafio crescente que são os aspectos ambientais? Se vocês entram pela portaria dos fundos do hospital para a entrada no estacionamento pela São Manuel, vocês vão ver toda aquela obra que teve que ser feita ali no fundo para fazer o quê? Toda a gestão de resíduos do hospital, que antigamente ninguém olhava para essa parte. Vocês veem que nós temos um desafio enorme, cada vez mais, que o desafio ambiental, por exemplo, toda a mudança de matriz energética que o hospital está enfrentando, ela reduz, aí ela funciona ao contrário. E esse é um aporte de tecnologia que vai nos reduzir. Mas ele tem uma demanda em função de quê? Muito dos aspectos ambientais. Aquela antiga caldeira que soltava fumaça preta, que o pessoal da São Manuel reclamava, aquelas coisas todas, nos dias de hoje seria impossível de manter um equipamento daqueles funcionando, e que acarreta custo ambiental. Imaginem os custos científicos agregados num hospital que nem o nosso. A gente pode pensar a questão de aspectos políticos que estão envolvidos quando se pensa em alterações de tabelas de remuneração, é uma discussão claramente no âmbito político. Pressões sociais, aspectos claramente biológicos que vão demandar, por exemplo, que a gente continue usando um medicamento que acaba não tendo nenhuma remuneração, se obriga a continuar com recursos próprios a fornecer por esse sentido. A própria questão de aspectos profissionais, de jornadas de trabalho e assim por diante, que vão se agregando, que agregam custos. E, inclusive, por exemplo, aspectos espirituais que podem agregar custos hospitalares.
Por exemplo, nós vamos ter um paciente testemunha de Jeová que para o tratamento dele vai agregar o uso de eritropoietina, que habitualmente não seria utilizado naquele tipo de tratamento. Ou seja, se a gente fica com uma visão muito simplista de custos hospitalares, parece que simplesmente mexer, cortar alguma despesa, isso vai ter um impacto, e às vezes ele é nenhum. Quando se tem que ter essa perspectiva o mais ampla possível, que justifique, do ponto de vista ético, que um hospital tenha um custo agregado maior, porque ele também serve como um ambiente de geração de conhecimento, que ele também serve como um ambiente educacional, aonde o fato de nós termos alunos, de nós termos médicos residentes, de nós termos residência multiprofissional, tem impacto no quê? No tempo médio de permanência do paciente. Então, todas essas questões se agregam a essa questão, e a ela a gente tem que dar também o devido impacto e devida importância. Uma outra questão fundamental, que aí entra dentro daquela perspectiva que a Carize estava colocando, da eficiência alocativa, é que o âmbito de discussão dessas alocações é diferente. Nós podemos pensar numa questão de microalocação ou alocação microbioética, no sentido de que um profissional de saúde, perante o seu paciente, ele está fazendo uma alocação centrada naquela pessoa. O foco de atenção dele tem que ser o quê? O melhor interesse daquele paciente que está sendo atendido naquele momento. Mas se nós formos pensar na perspectiva macrobiótica, um gestor, seja ele da instituição, do sistema como um todo, ele não tem o foco no indivíduo, ele tem o foco no impacto coletivo daquela sua gestão. E como é que a gente concilia o atendimento de demandas individuais perante demandas coletivas? E esse talvez seja o maior desafio que a gente está enfrentando hoje, porque normalmente se fazia o quê? Essa macrobioética associava o gestor a uma gestão de orçamentos, enquanto que aqui eram contas individuais que estavam sendo feitas. E ficavam como se fossem dois mundos dissociados, quando na realidade a gente tem que ter uma perspectiva de que são níveis diferentes de complexidade, mas que dependem uns dos outros. Se eu não tiver uma orçamentação adequada no sistema de macroalocação visando o coletivo, eu vou poder estar prejudicando claramente indivíduos que não vão ter aquele acesso a essa situação. Vocês veem toda a discussão que aconteceu recentemente com a questão da política para o que nós vamos fazer em termos gerais de macroalocação com a questão da gripe. E que claramente passava por essa discussão do plano macro e do plano micro. Então, essa questão da alocação de recursos, ela é fundamental, e o que vai fazer a costura entre o plano macro e o plano micro é quando a gente começa a pensar assim, o Max Scheler, que é um autor do início do século XX, que criou toda a discussão de ética sobre o papel dos valores nessa discussão, ele diz que toda percepção está baseada em valores. É óbvio que, dependendo da percepção que a pessoa der do mesmo fenômeno, valorativamente ela vai dar mais importância, menos importância, as pessoas vão conseguir conjugar, e vocês veem a contaminação ideológica que tem na discussão norte-americana do plano de saúde, é uma coisa impressionante, e ela está impregnada desses valores o tempo inteiro. O professor Diego Grácia, numa palestra que ele deu em 1988 num congresso de bioética, ele nunca publicou esse texto, ele colocou que não se pode tomar decisões apenas pelos fatos. Aquela ideia de tomar uma decisão fria, sem nenhuma outra possibilidade. Porque se a decisão estiver só nos fatos, ela vai ser um erro. Porque os valores são componentes respeitáveis desse processo. Tomar decisões sem usar os valores é incorreto e de baixo nível. E vejam que essa questão de valorar as decisões, de que elas têm que contemplar, na própria ferramenta que o hospital utiliza para fazer o planejamento estratégico, existe o conjunto de valores institucionais do hospital. Esses valores institucionais, que são 6, são valores que deveriam ser o quê? Metas
do hospital deveriam utilizá-los como um referencial valorativo na hora de tomar decisões, no sentido de que eu tenho que respeitar a pessoa, eu tenho que criar ambientes de acolhida, de respeito, de confiança. Nós temos que manter esse aprimoramento incessante, buscando excelência e agilidade de serviços. As equipes têm que trabalhar de forma coesa e integrada. O comprometimento institucional de responsabilidade, orgulho institucional. E esses dois últimos diretamente se associam a essa questão. Na medida que eu coloco dentro dos valores da instituição, desde a década de 80, a questão da austeridade, obviamente a orientação que a instituição assume é de uma gestão de patrimônio público, onde parcimônia, integridade e honestidade são a marca do hospital. Aonde a responsabilidade social permite que a gente tenha essa visão extremamente abrangente que o hospital assume, mas que ela tem que também ter essa contínua prestação de contas à sociedade. Ou seja, essa questão de ter uma gestão adequada, que possibilita uma prestação de contas à sociedade, é o grande desafio que o hospital vem mantendo e que o hospital tem sido, muito do que ele tem sido utilizado como exemplo de gestão no Brasil para os demais hospitais, passa exatamente pelo reconhecimento desses valores que muitas pessoas sequer conhecem. Nós estamos tendo agora no hospital um grande esforço na matriz de competências de todos os funcionários do hospital, de que tem um curso que é exatamente sobre valores do hospital, que está sendo dado por EAD, que mais de 2.000 funcionários do hospital já fizeram, no sentido de ter uma primeira apresentação do conjunto dos valores do hospital. A meta, a partir do ano que vem, né, isso é coordenado pela Coordenação de Gestão de Pessoas, e nós da Bioética temos apoiado essa atividade, é tentar desdobrar cada um desses valores em algumas atividades que possam ser mais importantes setorialmente e que a gente possa, de alguma maneira, dar uma resposta para aquilo que o professor Nazi colocou no início. Como é que a gente pode enfrentar, do ponto de vista educativo, também essa questão? Tentar colocar, por exemplo, no curso, na graduação dos cursos da área da saúde, que os alunos também pensem gerencialmente nessas questões. Que a questão não é só ele como um usuário do sistema, mas ele também como um gestor de recursos que está ali presente. E eu acho que, sem dúvida, a gente poder relembrar esses valores do hospital é fundamental para a gente orientar, por exemplo, discussões e a formulação de novas metas institucionais. Muito obrigado. Minutos para a gente debater o tema. O tema é palpitante. Tomei a primeira, depois o Fux. Nós estamos com... Muito boa, muito bom round. Parabéns a todos. 2 comentários só. Primeiro, nós estamos num sistema capitalista da medicina, sem nenhum viés ideológico, que cada vez aumenta mais nossos custos. Toda a pesquisa, toda a implementação na indústria busca o lucro e isso traz cada vez mais custo. Esse eu acho que é um aspecto importante que tem guiado a medicina americana, por exemplo, e que nós estamos indo atrás, eu acho que inadequadamente. A pesquisa nas universidades, nas instituições públicas, deveria privilegiar métodos mais eficientes, né, e não simplesmente novas drogas, cada vez mais caras, etc. Esse é um aspecto importante que tem que ser avaliado. E a outra coisa é que eu tenho uma ideia que, para a gente enfrentar essa questão do custo, nós deveríamos aumentar o custo. Eu acho que, a nível filosófico, digamos assim, mundial, nós temos que aumentar o custo, nem que seja para melhorar a gestão. Existem problemas de gestão, acho que a Carice colocou muito bem, os recursos são alocados de uma maneira ineficiente, inadequada, mas precisa haver um aumento. A população mundial, em média, está muito mal assistida. Não é possível, no século XXI, nós termos tanta mortalidade, tanto problema de saúde não resolvido, né, no momento de alta tecnologia. Isso vale aqui para o Brasil. Se nós formos dar um sistema de saúde eficiente, nós aumentaríamos o nosso custo.
porque nós não atendemos adequadamente os nossos pacientes. Nossa contenção de custos na saúde está baseada na mortalidade. Então, eu acho que nós precisaríamos, em primeiro lugar, aumentar o custo. Concordo em relação às colocações do Tomé, mas Tomé, só para esclarecer, assim, eu acho que não, nem sei se é o custo, o que nós temos que aumentar é o orçamento que se despende para a saúde no Brasil. Eu acho que isso não é uma questão linear, eu acho que os Estados Unidos, para mim, é uma marca, se a gente for olhar o que eles têm gasto, e eles não têm traduzido isso em melhores indicadores de saúde, e eu acho que existem exemplos da comunidade europeia, se a gente pegar a Noruega, a Suíça, que tem indicadores ótimos e não gastam tanto, mas eles sabem gastar e eles estão conseguindo fazer um sistema muito melhor. Então, acho que não é uma coisa assim, tem que botar muito mais. O Brasil gasta pouco, nós não temos recursos suficientes, nem que seja para fazer uma gestão adequada de um tamanho que é o Brasil. Concordo contigo, mas eu acho que não é uma coisa infinita, eu acho que tem muitas coisas que dá para melhorar com o que se faz para ter resultados melhores. Eu não vou fazer uma pergunta, vou fazer um reconhecimento e uma mini conferência de 29 segundos, talvez. O reconhecimento é o porquê que nós, nessa instituição, e muitos aqui sabem como são as instituições do Brasil, porquê que nós, nessa instituição, temos esse diferencial brasileiro, que é a qualidade de quem nós somos, representados por eles. Certo? Quem não tem essa ideia, quem não percebe isso comparativamente no cenário brasileiro, certo? Deveríamos ter um jeito de fotografar, quer dizer, a qualidade das pessoas, certo? Qualidade dos profissionais, pesquisadores, professores, administradores, enfim, qualidade do pessoal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Porque a qualidade dessa apresentação é de altíssimo nível e encaixaria em qualquer instituição do mundo. Certo? Esse é o orgulho que nós temos, qualquer instituição do mundo. Parabéns aos apresentadores. Né? E a observação, num aspecto... Bom, e a complexidade é imensa, até tomando pelo Goldin, o número infinito de variáveis da equação. Certo? Variáveis da equação. E até trazendo também pelo comentário do professor Cariz, para trazer para o nosso contexto local, certo? E até usar alguma estratégia nacional no momento, foi posta no Supremo Tribunal, né? No Supremo Tribunal, que é fatiar o problema. Lá está determinando que as pessoas sejam fatiadas, né? Os bandidos estão sendo cortados em fatias. Fatiar o problema para analisar, enfocar um aspecto por vez, certo? E dar solução a isso. E até usando de lá algo que, no fundo, permeia tudo isso, que é a afirmação da Carmen Lúcia, uma das nossas ministras, ou a ética ou o caos. E isso tem a ver com o nosso dia a dia. E, objetivamente, em quê? Que é um foco de atuação de muitos de nós, e eu irei certamente para o túmulo com essa marca, talvez possa botar em cima do meu agora é uma caixinha de cinza, não é mais caixão. Esforçou-se por um aspecto, pela independência intelectual. Certo? Independência intelectual, independência da escolha, das opções. Isso eu acho que nós temos que pensar, tem que botar na agenda. O Hospital de Clínicas tem atualmente 350 projetos registrados de prestação de serviços à indústria. Muito bem-vindo. Negócio, venda da nossa qualidade. Isso não é sinônimo de pesquisa independente, na linha do que está dizendo também o professor Tomé. Isso não é pesquisa independente, né? E a associação de nós em algumas pesquisas de indústria só é legítima na medida que nós somos do comitê dirigente da pesquisa. Acabei de avaliar pelo CNPq o pedido de bolsa de um colega. Tinha 12 estudos de New England, Lancet, etc. Mas brilhante, brilhantérrimo esse colega. Não é do Rio Grande do Sul. Eu até o conheço por outras vias, mas aí fui ver. Ele não está em nenhum New England, nenhum Lancet, nada. Ele está lá atrás. A instituição dele prestou serviço àquela pesquisa internacional. Isso não é independência. E Cleveland fez isso. Encerro a minha apresentação. Cleveland fez isso. Ou trabalha para Cleveland, ou trabalha para a indústria. Não se vê mais as lideranças da cardiologia de Cleveland fazendo trabalho para a indústria. Acho que isso nós temos que pensar, podemos fazer com prestação de serviço, mas não nessa mistura de conta corrente. Isso é extremamente perigoso. Só quero fazer um comentário bem em cima do que o Flávio falou agora no final. Nós temos encaminhado essa discussão aqui no âmbito do hospital
cada vez mais, o problema é que não tem um respaldo forte fora daqui, de que, por exemplo, a gente trocasse o rótulo dessa participação nos projetos de pesquisa da indústria. Ou seja, que isso deixasse de ser chamado com o nome de pesquisa para ser chamado com o nome de quê? De prestação de serviços em pesquisa. Aonde aquelas pessoas que participam, elas não têm ingerência nem no planejamento, nem na divulgação. Elas prestam um serviço para qual elas foram contratadas, existem contratos formalizados. Quando a gente implantou essa visão aqui no hospital, que foi na época, começou já na gestão do Jorge Pinto Ribeiro, no GPPG, depois a professora Temes enfrentou toda uma resistência enorme no início da gestão dela, de quê? De dar transparência a esses contratos. E quando se teve, mais recentemente, na gestão da Nadine, a institucionalização deles todos convergindo para a Fundação Médica, é no sentido de quê? De evitar justamente essa pulverização que permite o quê? Qualquer coisa. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vou me sentir muito mais tranquilo quando a gente puder fazer essa discussão, dando o rótulo adequado de que tudo isso nada mais é do que uma prestação de serviço. E aí a gente tem que, paralelamente, ter uma outra discussão, que nós vamos, urgentemente, a gente tem que colocar em pauta na instituição, de ter claramente uma política de quê? De potenciais conflitos de interesse. Em algumas áreas isso está mais claro, em outras não tanto. E eu acho que, então, não é ter é só um marco referencial da instituição. O que configura ou não configura um potencial conflito de interesse? E são pequenas coisas. Por exemplo, agora vi o Hernani ali na plateia, me lembrei. Quando se implantou aquela declaração para a saída do hospital quando vai a congresso, se vai com recursos próprios ou vai com recursos de terceiros, aquilo ali começou a demonstrar algumas coisas de patrocínios que eram antes velados, que não apareciam. Não tem problema aparecer. O problema é documentar adequadamente essas questões para evitar comprometimentos que, em última análise, o que interessa não é o conflito de interesse, é o conflito de comprometimentos que esses interesses acarretam no momento da tomada de decisão. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode. O microfone curto. Dá para jogar. Nadine, parabéns, acho que foi muito ilustrativo, assim, até esse aspecto de economia em saúde, que eu acho que é um tema que eu fiquei imaginando que daqui a pouco também devesse permear a academia enquanto ensino, sobretudo na eficiência alocativa, que eu entendo que muitos alunos saem da academia com muito pouca capacidade e competência para... Então, isso é um aspecto importante. E a outra, perguntando, talvez saindo um pouco fora da questão do custo hospitalar, mas entrando para sistema de saúde, acho que a Carize trouxe exemplos interessantes da economia em saúde americana, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, em alguns modelos diferentes, e eu me lembro, pelo menos, de Canadá e mesmo a Grã-Bretanha, em relação à valorização da atenção primária em saúde como uma forma alternativa e eficiente para a diminuição de custos. Inclusive, tem gráficos que mostram alguns países que conseguiram contemplar esse tipo de assistência de forma efetiva, com diminuição de custos e com efetividade. Não sei se teria algum comentário em relação a isso. Não, acho perfeito. Em relação, só um aspecto, a gente está tentando introduzir um pouco isso no currículo através da epidemiologia. Os alunos, eles ainda estão numa fase muito inicial da faculdade e eles não têm ainda a noção, a importância, mas de qualquer forma, estamos iniciando, eu acho que os programas de pós-graduação quase todos contemplam de alguma forma a análise econômica. Ela deve entrar mais no currículo, essa impressão até numa discussão mais nacional em relação aos profissionais de saúde. Quando eu falei ali mudança de modelos assistenciais, eu me referi exatamente a isso. Está bem documentado assim, que atendimento baseado em atenção primária, com diferentes níveis hierárquicos e mais coordenado pela atenção primária e referendado por especialistas e tudo mais, parece ser uma estrutura mais próxima do ideal. A maioria dos países europeus que tem um sistema público, na maior parte, eles funcionam assim. Eu acho que o Brasil está sinalizando nesse sentido, mas tem muito para ser feito. Eu acho que
Eu gostaria que esses modelos assistenciais a gente conseguisse evoluir mais ainda para buscar essa eficiência. Só queria fazer uma pergunta, Carlos. A gente vê claramente hoje uma grande influência da indústria nas diretrizes das mais variadas especialidades. Algumas, assim, preocupantes, porque o artigo sai hoje, a diretriz é atualizada no mês seguinte, incorporando aquela diretriz, na diretriz uma nova tecnologia. Até que ponto o IATS consegue avaliar isso e que importância tem esse aspecto? No IATS, só para quem não conhece, é um dos institutos de avaliação de tecnologia que está sediado aqui no Clínicas. O professor Flávio, eu sou coordenadora, eu sou coordenadora adjunta, que busca avaliar realmente essas questões de avaliação de tecnologia em saúde, do ponto de vista científico e um pouco de prestação de serviço para os gestores. Eu vou dizer uma coisa que talvez seja um pouco forte. Ou as diretrizes mudam, ou elas vão ser um paradigma que vão estar fadadas a desaparecer nos próximos 10 anos. Minha impressão. Ou eu acho que em algumas áreas elas estão perdendo até, algumas áreas, né, estão perdendo o poder que elas tinham antes. Elas se tornaram coisas tão grandes e tão questionáveis. Eu, particularmente, eu vou atrás do dado primário e não acredito mais no que a diretriz me diz. Eu acredito em outros organismos que preparam recomendações, e aí eu sento o exemplo do NICE em algumas coisas, mas a gente acaba sempre indo atrás do dado primário. Eu acho que a gente vai precisar de instituições mais transparentes, com credibilidade e com independência intelectual para poder nortear nossas práticas assistenciais. E, infelizmente, ou as sociedades médicas se readequam um pouco mais nesse sentido, ou esse modelo eu acho que não vai funcionar, minha impressão. Bom, eu acho que o Graham atingiu o objetivo. Eu queria agradecer imensamente aos palestrantes. Eu acho que, assim, defendendo a ideia do Flávio, acho que essa foi uma aula de como é que se faz medicina numa época tão complexa, contemporânea, onde tem tantos desafios. Espero que esse Graham seja divulgado para outros setores, inclusive para outras áreas fora do hospital. Muito obrigado.